Olá, sejam bem-vindos a mais um Perspectivas. Meu nome é Zilan Costa e Silva e hoje nós vamos conversar com a consultora de imagem Karen Cruz, que é Relações Públicas e faz consultoria de imagens para pessoas usando a semiótica, o que a gente não sabe o que é, mas vamos descobrir agora mesmo. Karen, seja bem-vinda aqui, é um prazer Oh, tê-la aqui com a gente conversando sobre consultoria de imagem. muito obrigada, muito obrigada. É um prazer enorme participar desse momento contigo e poder conversar também sobre esse universo, né, que é dessa consultoria de imagem nova, que eu costumo dizer, porque a gente foge dos métodos tradicionais da consultoria já habitual, da consultoria de imagem, que nasceu com a ideia, de fato, para atender as perspectivas do marketing, e a gente entende que é muito mais sobre a pessoa, né, de forma individualizada, personalizada, entendendo sua essência, sua identidade e tentando fazer com que as pessoas consigam ver toda essa identidade da pessoa que está ali no oculto, né, nas linhas subliminares, no dia a dia dela, de forma física, tangível, visível, nesse aspecto da estética visual. Inicialmente, quando a gente fala de consultoria de imagens, assim, a primeira coisa que vem à cabeça é falar de roupa, falar de Exatamente. cores e roupa. Inclusive, nós estamos na mesma Exato. paleta de Estamos cores. harmonicamente combinados. Eu acho que nossos cérebros também vão entrar já já em Com toda sincronia no nosso certeza. bate-papo. Mas, obviamente, a consultoria de imagem não é roupa apenas. A roupa talvez seja um elemento. Como é que funciona isso? E o que é exatamente uma consultoria de imagem? Perfeito. Quando a gente pensa em consultoria de imagem, é óbvio que vem à cabeça a montagem de looks, né? Como é que a gente pode produzir uma imagem que ela comunique de fato que eu tenho interesse? No momento a gente vê muito na internet informações como autoridade, credibilidade, uma pessoa acessível, uma pessoa de poder, e dentro desse aspecto linear a gente vai traçando ali pensamentos do que seria essa roupa da pessoa de sucesso. E eu já parto por uma outra perspectiva. Primeiro que a questão da imagem, ela não só está atrelada simplesmente a essa estética visual, que inclui roupa, acessórios, cabelo, maquiagem, se houver, a questão da linguagem desse rosto que comunica muito para além do que a gente possa imaginar. Então, quando eu falo de consultoria de imagem hoje, eu estou falando justamente de como é que você me percebe à primeira vista, sem que eu diga uma só palavra, e quais informações você colhe de mim diante do aspecto da construção social, que é de onde você nasceu, onde você está e como as pessoas fazem essa leitura do outro. Então, hoje eu digo que consultoria de imagem nada mais é do que a leitura sobre si mesmo de forma representativa e fidedigna, porque muitas vezes a gente olha para uma pessoa, ela tem um rosto de uma pessoa acessível, mas a gente vê que de fato ela não é essa pessoa tão acessível assim, ou uma pessoa ter traços fortes no rosto de parecer uma pessoa muito dura, enrijecida, de distanciamento, e talvez ela seja a melhor pessoa, a pessoa mais carinhosa do mundo. E além disso, dessa leitura, que tudo que eu digo, que a imagem ela começa a leitura no rosto, que é o nosso cartão de visitas, é o nosso fator comunicador principal. Dali em diante, a gente vai criar informações visuais baseadas dentro de um contexto social para dizer de fato se aquele rosto está comunicando verdadeiramente quem se é e o que a pessoa deseja também comunicar, para reforçar ou minimizar esses traços. Toda a comunicação ela parte de um emissor e do receptor e o seu conteúdo. Exatamente. Mas o receptor, às vezes, tem muitos preconceitos e o Brasil é cheio de preconceitos. Então, quando você faz uma consultoria de imagem, como ficam os preconceitos do receptor em relação a isso? Você leva isso em consideração? Perfeito, eu cheguei a rir um pouquinho, porque por isso que meu foco hoje de trabalho são pessoas negras de negócios. E por que de negócios, Karen? Porque a gente entende as esferas de atuação do trabalho, né, de como isso é percebido, os níveis de formalidade e casualidade dentro das relações profissionais. E quando a gente entende também que é uma leitura social baseada não simplesmente em semiótica, mas também em uma construção de signos, de significados e significantes, vou dizer dessa forma, bem brincando aqui com vocês, de entendimento sobre o outro. Então, a primeira informação é que informação eu tenho sobre você, de forma biológica, para que eu possa, enquanto ser humano, avançar ou recuar. Mas, a partir do momento que eu saio dessa perspectiva de análise e vou para uma análise de entendimento, se você é uma pessoa capaz ou não, se você parece ser rico ou pobre, se você é uma pessoa intelectual, eu estou indo para outras esferas sociais. E aí a gente chega num fator que para mim é decisivo, que é a cor de pele. A cor de pele já é um demarcador social.
E isso está para além dessa leitura social de defesa sobre o outro. Mas, eu não sei se todo mundo tem a noção exata de que a cor da pele é um demarcador social, porque a gente vive aqui na Uhum. fantasia de que o Brasil não é um país sem preconceito, sem racismo. Nós tivemos um período que essa história tentou ser emplacada, vamos chamar assim. Você se Mas eu acho que a realidade é um pouco diferente, Mas né? você citou muito bem aqui que vivemos numa fantasia, né? O que quer dizer viver numa fantasia? A gente hoje tem um nível de acesso à informação que ela está insuperável, né? Tá todo mundo com acesso na palma das mãos de forma muito prática. E a gente tem também o entendimento sobre essas informações que chegam até nós, como a gente pode de fato fazer esse filtro, mas mais ainda a capacidade crítica de avaliar essas informações, de buscar essas informações e aprender. E não é todo mundo que está disposto a isso. Mas certamente, mas é porque é difícil. Digamos assim, Eu acredito que não seja difícil, porque se hoje, para tudo na vida, a gente consegue aprender, o que, na verdade, a dificuldade é justamente o interesse. Quando a pauta é ou não é interessante. é interessante porque toda a pauta igualitária é interessante, mas no sentido de que nós temos tradicionalmente tantas informações e tantos valores que são passados para a gente de forma até subliminar, que a gente acaba capturando esses valores, que até percebê-los em nós mesmos é difícil. E aí dá trabalho. Não quer dizer que seja impossível, não. Quando eu digo difícil, não é que Uhum. seja impossível. Eu acho que não. É no sentido de que dá muito trabalho, porque, além do mais, você se olhar no espelho e dizer, poxa, eu estou falando coisas que às vezes não é totalmente inclusível. Será que eu sou racista, por exemplo, falar eu sou racista sendo um branco, às vezes é muito difícil também, né? Você se reconhecer nesse sentido. E todos nós temos esses elementos porque isso faz parte um pouco do caldo cultural que a gente vive. Então é sempre uma luta interna de melhoria pessoal também. Ou eu estou totalmente fora, ou errado no que eu estou falando? Bom, vamos lá, porque tem várias nuances aqui para se tratar. Primeiro, a pauta ela não é igualitária. É uma pauta de respeito às diversidades, porque realmente nós somos plurais. Não tem, de forma alguma, como pensar numa igualdade diante de tantas diferenças. Segundo, porque eu já estou saindo da minha esfera de consultoria de imagem para pessoas negras e indo para uma pauta de fato política e racial. E eu já vou desconectar tudo que você falou agora, só para a gente entender um outro detalhe. Por Imagine favor, me eu, ajude, me ajude. enquanto pessoa negra, não vou dizer que ter as mesmas oportunidades de uma pessoa branca com muito acesso pela questão do nível social, e que eu chego em determinada fase de minha vida que eu já me considero uma pessoa intelectualizada, com diversas formações e com capacidade, na verdade, habilitada, né, para o trabalho. E diante de várias jornadas de seletivas, eu não me sinto contemplada. E as informações são sempre vagas em relação aos feedbacks que a mim são trazidos em relação à minha competência profissional. E quando eu faço essa avaliação crítica entre por que não eu, né, que sempre fica esse quesito para todas as pessoas, mas eu estou falando em relação à questão racial. Por que não eu? E eu analiso lá porque você não está no perfil, sendo que meu currículo, entre um comparativo de uma pessoa branca, é um currículo que ele é mais apresentado, é um currículo mais robusto. Ou então que você não tem o perfil para a nossa empresa no momento, ou que você é muito capaz, mas a gente quer uma pessoa com menos habilidades que você. E aí você se volta para pensar o que é que de fato, enquanto pessoa, você está construindo de legado e fazendo com que essa exclusão esteja acontecendo com você. Isso aí, para quem é pessoa negra, é uma narrativa que é igualitária. Mas igualitário no sentido negativo. Negativo. Mas você está entendendo que eu estou falando que a pauta não é sobre igualdade, sim sobre diversidade? É por E isso aí, que quando. perspectivas é importante, porque aí a gente conversando e Isso, no diálogo a gente consegue compreender as nuances e os pontos de visão. Por isso que as exatamente. perspectivas, entendeu? Exatamente, perfeito. E aí a gente aprende. E dentro desse contexto, o que é que a gente vai analisar? Primeiro, a pessoa questiona a sua habilidade, sua competência. Depois, ela começa a avaliar socialmente como essa narrativa está acontecendo. E ela começa a avaliar sua postura,
sua entonação de voz, suas relações, incluindo também a roupa que ela veste. Então, tudo isso nesse contexto geral, então a consultoria que você faz se tornou de uma importância estratégica, inclusive política também. Com toda certeza, até porque a imagem, ela carrega muita informação, por mais simples que pareça e por mais óbvia que a gente julgue, porque o tempo todo nós estamos julgando uns aos outros. O tempo inteiro, e isso é de forma subliminar e inconsciente também. E a partir do momento que a gente começa a entender como esse comportamento social acontece, como as construções, elas são, as relações, elas são construídas, fica mais fácil para a pessoa entender sobre de fato quem ela é de verdade, o que é que ela de fato quer projetar para o mundo, quais seriam as melhores características que ela gostaria de ser vista, que as pessoas conseguissem ver nela à primeira vista, e de fato quem ela é, porque por conta dessa pressão estética de um padrão dentro do nosso próprio mercado de consumo também, do padrão da beleza e afins, a gente, eu falando quanto pessoa negra, vai delineando uma estética que foge de fato da nossa identidade. E ir para esse caminho acaba trazendo uma crise de identidade em muitas pessoas, porque elas acabam não se reconhecendo diante do espelho. E como é que você faz para fazer esse ajuste para o seu cliente, por exemplo? Eu conto o segredinho que existe nesse mundo da semiótica, da leitura, por que que isso de fato Me acontece. expliquei um pouquinho o que é semiótica, Vamos lá, primeiro porque eu vou fazer melhor. Dentro da consultoria de imagem tradicional, a gente tem uma teoria chamada teoria dos 7 estilos universais. Essa teoria ela vai garantir que a pessoa encontre o seu estilo próprio. Só que existem 7 7 estilos universais que delimitam ali Eu não sei se essa teoria é tão uma capacidade completa de assim. olhar para você e dizer se você é criativo, se Assim. você é tradicional, se você vou chamar de glamuroso, sofisticado, se você, o que é que tem mais lá, gente? É romântico, por Entendi. conta de alguns elementos de imagem. Só que qual é o grande problema? O grande problema é que nós somos plurais, nossa sociedade evolui o tempo inteiro e a gente é diverso. E ser diverso é gostar até de tudo ao mesmo tempo. Só que tem outras formas de analisar os estilos que não sejam necessariamente os elementos que são descritos ali naquela teoria. Então você se aparta um pouco da teoria tradicional e Exatamente. incorpora a semiótica. Exatamente. E o que é semiótica? Semiótica é uma leitura de símbolos. Vamos dizer que eu tenho um significado, significante e resulto num signo. Eu tenho a palavra amor e o coraçãozinho vermelho, o coraçãozinho, o desenho do coração, você entende que aquilo ali também é amor, então se eu precisar falar de amor para você, sem falar em palavras, em símbolo, eu trago esse elemento, e um coraçãozinho vermelho, a gente sabe que eu gosto de você, eu te amo, eu tenho um carinho, eu tenho amor por você. E Então ali a gente é bem o estudo dos símbolos e como usá-los. Isso. Como a gente vê muita informação na internet de que um cabelo liso, por exemplo, é um cabelo que passa credibilidade por conta da sua linha reta. Eu nunca Pois bem, imaginei você vai que encontrar isso... muito dessa informação na internet. E o cabelo cacheado, ele fala de acessibilidade. Fala de uma pessoa que ela não vai ser muito levada a sério. Só que no meu caso, eu sou uma mulher negra, meu cabelo não é cacheado, meu cabelo é crespo. Então eu estou fora dessa análise, ou seja, eu não passo credibilidade nem casualidade, eu não passo nenhum tipo de informação. Então são esses detalhezinhos que a gente vai avaliando num contexto não só da teoria dos 7 estilos universais, como a do biótipo, dizer que tem 5 tipos de corpos, e para cada corpo você vai delinear uma forma de vestir ou pensar no visagismo, que não contempla os traços negroides, por exemplo. É de uma complexidade o que você está me dizendo Desculpa, eu me enorme. empolgo. E aí Não, mas está ótimo, mas é de uma complexidade enorme, porque o que você está me dizendo é que as teorias normais e a avaliação comum, vou usar a palavra comum, ou pelo menos atual, de imagem, leva em consideração teorias que foram inventadas provavelmente lá fora e Exatamente. provavelmente por homens e por homens brancos. Com toda Então, certeza. na realidade, você está recriando toda uma forma de ver a imagem das pessoas. Exatamente. Então, Perfeito. a teoria tudo é novo que você está Isso, fazendo. exatamente. Então, nessa modernidade, nessa novidade, nessa coisa nova que você está criando, qual o resultado que você está tendo do ponto de vista prático para as pessoas negras que são o seu principal foco? Consciência de si, entendimento sobre a leitura social de como ela acontece e uma segurança
para poder se representar da melhor forma possível. Porque é o que eu digo o tempo inteiro, o que faz as pessoas se amarem, né, se olhar para o espelho e se sentir potente, é uma linha chamada informação. Quando eu tenho acesso à informação, eu tenho poder. Então, se eu tenho poder, eu sei como usar essa informação e esse poder é ao meu favor. Se eu entendo que existe uma lógica social de leitura, de entendimento sobre o outro, se as cores influenciam sobre os 4 fatores múltiplos de análise, que não inclui simplesmente social, mas também a leitura individual também conta muito, eu consigo hoje comprar uma roupa azul, como eu estou vestida hoje, porque primeiro eu me conecto pelo fator individual. Segundo, por conta do tipo do programa, eu escolhi pelo horário do programa também, pela sua pessoa que vai me entrevistar, o que eu quero transmitir para você e também para os ouvintes, os telespectadores, e eu faço todo esse contratempo em relação à estrutura do meu cabelo, a minha maquiagem, o meu batom, minha postura corporal aqui, justamente para criar informações que eu gostaria que as pessoas tivessem de forma subliminar sobre mim. Engraçado que o meu processo interno é justamente bem diferente desse. Na realidade, à medida que a gente está conversando aqui, eu tento, na realidade, me despir da visão da roupa, do Mas é sobre cabelo, isso. do seu sorriso, e tento enxergar só o que você está falando, assim, como você está enxergando, principalmente como você vê o mundo, porque é diferente de como eu vejo o mundo, Mas é entendeu? isso. Aí é essa, mas para mim é um processo de retirada Mas é de perfeito. coisas que Mas atrapalham. é sobre isso. Mas para que você chegasse nesse nível de entendimento e essa reflexão sobre mim, antes você me viu diante de uma camada social já delimitada. Agora há esse desprendimento por conta do nosso diálogo, a nossa empatia que estamos tendo aqui com o outro, essa curiosidade de a gente querer entender o que nós estamos dialogando e como a gente pode performar em cima disso. Então, a consultoria de imagem, na realidade, é um meio de tornar essa comunicação mais fácil, ou seja, Gerar conexões gerar a conexão e mais final. oportunidades. Isso tem dado resultado? Total. Agora me conte tudo Você quer saber o detalhadamente. que da minha vida? Me conte tudo. Não, eu quero Vamos saber lá, do eu vou te contar resultado. de mim, tá? Que eu sou a experiência própria disso, porque eu evito ficar falando de clientes, até que eu tenho muitos clientes que são pessoas públicas e que elas não, de fato, não querem trazer essas informações Obviamente, nome a à gente não tona. quer, mas vou falar de Mas de você. mim, o que é que aconteceu comigo? Normalmente aqui no Perspectivas a gente sempre fala das pessoas. Ai, que bom. Mas é que seu tema era tão, né, tão interessante assim que eu comecei logo direto nele. Mas eu ia chegar em você, é óbvio. Sim, mas então, em você? Bom, vamos Em lá. primeiro lugar, como é que você percebeu essa necessidade Perfeito. para você e como é que você evoluiu aí? Perfeito. Saí da faculdade de comunicação como estudante estilosa. Você é baiana, né? Baiana, nascida em E que Salvador, bairro? periférica, Liberdade, e hoje atualmente eu moro em Itapuã, sou casada, não tenho filhos, nessa linha. E aí, quando eu me formo, que eu vou para o mercado de trabalho, eu já iniciei meu trabalho dentro do governo, numa assessoria de comunicação. Perfeito. E lá eu tinha 2 missões. Você Primeira fez parte relações públicas, né? relações públicas, exato. E chego como relações públicas depois de um período como eu vou considerar que era educomunicação, o projeto que eu trabalhava dentro de uma secretaria de Estado, já falei o nome, Secretaria de Educação do Estado, e de lá surgiu a proposta de eu compor o quadro da assessoria de comunicação como relações públicas. E lá foi me dado 2 tarefas, que era cuidar do cerimonial, né, ajudar em alguns percalços que tinha com o cerimonial, e também na parte do jornalismo. E qual era o problema que as meninas tinham que as jornalistas tinham naquela época? As pautas emergenciais e as roupas não estarem adequadas ao momento. E quando eu vi aquele caos, eu comecei a conversar com elas sobre pensar na roupa para se sentir pronta para todos os momentos. Porque a gente cria um hábito de que tem roupa de casa, roupa de sair, roupa da ocasião X, roupa da ocasião Y. Eu sou contra essa forma de pensar, porque para mim roupa ela nasce com o intuito de ser usada e a gente tem que, na verdade, fazer essa transição da ocasião conforme essa montagem de looks. E aí eu comecei a sugerir e dar opções do que elas poderiam fazer para que elas tivessem uma roupa acessível que durasse para elas durante a semana e aos finais de semana também. Mas você falou que você saiu da universidade sendo chamada de De estilosa. estilosa. Até aí estava maravilhoso. Na assessoria de comunicação eu era perfeita.
Só que minhas pautas começaram a ser com a alta gestão. E eu deixei de ser a estudante estilosa para ser a menina da moda. Opa, e aí é uma queda, né? Você sentiu uma queda ou eu E estou eu fui avaliando? chamada de menina por inúmeras vezes. Ô Mas eu estou menina. falando Foi do uma queda menino. total. E porque, na verdade, na faculdade, estamos todos estudantes. Para estudante é tudo possível. Quando a gente sai desse universo de estudante para a profissional, a sociedade tem uma projeção de quem é esse profissional, como ele deve estar vestido. As informações de moda dentro da estrutura de governo, para mim, naquela época, sendo relações públicas, sendo mulher negra, não estavam compatíveis, estavam tendo ruído de imagem. Ah, é? E aí era difícil para mim dizer, trazer informações à mesa. Era muito difícil ser ouvida, eu era interrompida o tempo inteiro. Eu tinha dificuldade de as pessoas entenderem que eu era relações públicas de uma assessoria de comunicação, porque as pessoas me viam mais como estagiária, como aprendiz, porque eu parecia ser muito nova e muito jovem para estar liderando e articulando com alta gestão. E foi aí que eu entendi que tinha alguma coisa de errado comigo, que não era questão do currículo, não era habilidade, não era competência, mas que à primeira vista as pessoas não me viam como uma profissional. Então era uma questão de imagem. Era imagem. E aí, como é que você trabalhou isso em E aí você? eu fui estudar consultoria de imagem e entrei em crise. Foi mesmo? Porque a consultoria de imagem eu não me senti acolhida, não me senti representada, vi que muitas teorias elas não falavam de mim e que o padrão até hoje é eurocentrado, não tinha para onde correr e eu precisava resolver isso aí. Então eu fiquei um pouco assustada porque as informações Você está me dizendo que até no processo de comunicação de imagem, que é simplesmente imagem, obviamente eu estou empobrecendo o discurso dizendo que é simplesmente imagem, tem preconceitos até nisso, né? com toda certeza até os dias de hoje não acabou não. É impressionante isso. A gente Exatamente. não percebe isso porque a gente não vive isso, né? Exato. Só quem vive percebe. Por isso que Exatamente. comunicar é importante, Com falar é isso, importante, porque o outro precisa saber. claro. E nesse processo eu comecei a analisar o que é que eu de fato fazia no universo das relações públicas, como é que eu trabalhava a semiótica para relações públicas com pessoa e imagem, e o que eu poderia fazer por mim. Levou um processo de autoconhecimento também muito grande, né? Como Total foi esse processo? Não causou uma certa depressão vivenciar tudo isso tudo? desconforto, sensação de incapacidade, e eu não sabia exatamente o que é que eu era. Eu não tinha Isso é como. muito forte. Eu não tinha como. Você me dizer que não sabe quem você é Com muito toda forte. certeza, Você tinha porque mais de 20 anos já. eu formei com 23 anos. Ou seja, com 20 e poucos anos de idade, você já deveria ter uma boa consciência de quem você é, Mas né? não tinha, porque eu estava passando uma crise dentro do universo do trabalho, do universo profissional, e eu entendia que eu tinha um ruído de imagem que eu precisava resolver e não sabia como. E o processo de resolver, como foi? Então, também não foi de um dia para o outro, Não, com não. certeza não. Foi errando muito primeiro. Faz parte. Foi errando muito, sofrendo muito E desenvolvendo e sua própria desenvolvendo. teoria e formando. Exatamente. E fui trabalhando isso com colegas e amigas próximas para saber se realmente eu era louca, porque a primeira sensação que der é que se você tem uma ideia nova, você é um louco, porque você está idealizando algo que não existe. E segundo, para fazer Vivam de os loucos, fato, né? vivam os loucos. E tentando mesmo ajustar as teorias, que eu vi que não tinha condição de ajustar a teoria, então eu deixei a teoria de mão e fui tentar um novo caminho. E nesse percurso eu comecei a entender que, de fato, o que eu estava fazendo em prol da minha imagem começou a surtir efeito. Aí me conte, vai, como E foi aí eu isso? comecei a ser ouvida, comecei a ser respeitada, as pessoas já entendiam que eu era a profissional. Isso para além desse universo, tá? Eu estou falando de governo como um todo mesmo, porque eu circulava em outras esferas governamentais também. Quais foram os erros que você acha que cometeu e que hoje já estão ajustados assim? Tem E um a gente mentor. aprende muito com É, erros e pode ser que nossos quem está nos ouvindo uhum. ou nos vendo, pode ser que esteja cometendo os mesmos erros. Aí tem que ver como é que conserta isso também. Não dá para fazer nada sozinho. Ter mentores, para mim, foi um divisor de águas, porque
Mentor não é só simplesmente uma pessoa profissional que está trilhando um caminho pelo qual você gostaria de passar para minimizar as quedas, mas também se torna um grande aliado num contexto de segurança pessoal para você entender quem você é de fato e para onde você está indo. Essa questão que as pessoas às vezes julgam que eu tenho medo de me expor, eu tenho medo de falar o que eu penso, eu tenho medo de me posicionar, é sempre o medo do outro, do que o outro vai fazer quando ele tiver essa atitude. E a partir do momento que você tem um mentor, né, uma mentora, que fez uma trilha parecida com a sua, eu não encontrei essa mentora, não encontrei o mentor, mas isso, de fato, ele consegue delinear o seu posicionamento e trazer você convicto na trilha, porque a trilha não é fácil, né? As pessoas sempre contam o lado lúdico de toda a história profissional, elas gostam mais de falar dos feitos do que os erros, né? E essa é a parte que fica nos bastidores, que algumas pessoas vão ter acesso e outras não. Isso uma grande falha que eu cometi, eu acredito. E a outra falha foi da questão dessa autoconfiança. Façam terapia, terapia é vida, porque eu entendia muito, era muito cética e eu acreditava muito que terapia era coisa de loucos, né? De maluco. Eu já era vista como louca por ter uma ideia completamente nova, mas ainda assim eu sabia que eu precisava desse tipo de acolhimento que eu não sabia onde encontrar. E quando eu tive acesso à terapia, quando eu cedi, né, para esse universo, eu vi que isso também fez total diferença na minha forma de viver, na minha forma de me relacionar, de entender que quando a gente está seguro e entendido 100% de sua personalidade, de que você é no mundo, todas as informações que elas estão ali dispostas para você, você escolhe de fato o que é que você quer trazer para si. O que você acabou de me dizer agora, eu acho que o principal e o mais interessante é você estar me dizendo que o resultado só vem com um primeiro passo, quer dizer, um passo inicial. Não vou dizer nem um primeiro passo, um passo inicial que é conheça a si mesmo, como Platão já dizia, Exatamente. Aristóteles também e os demais. Conheça a si mesmo, então é o ponto zero. Você Exatamente. não consegue melhorar a imagem se você não tiver confiança em Se você você não mesmo. souber quem você é de verdade, até porque tem um detalhe importante. A gente leva uma Normalmente, vida para saber quem a gente mas a é. gente está em transformação e pelo menos a gente tem convicção de nossos valores. E isso faz total diferença. Por que que eu digo isso? Em muitas palestras que eu participo, eu faço uma surpresa de interrogar as participantes, né, a plateia, durante a minha explanação. E a pergunta que eu sempre faço: três características suas agora sobre você. Muita gente bloqueia, não sabe dizer, precisa pensar, porque as pessoas não sabem. Se olhando, Simplesmente elas não sabem dar três características sobre elas, sobre si próprias. Três características sobre você? eu, Sim. lindo, inteligente e charmoso. É essa dificuldade que muitas pessoas têm por detalhes tão simples do dia a dia, por conta dessa questão do autoconhecimento. É tanta informação, tanta coisa que a gente tem que trabalhar durante o dia, tanta informação que a gente tem que assimilar, que as pessoas elas seguem a vida no automático e acabam se perdendo. Mas você, quando assim, vai conversar pela primeira vez com um cliente, se você trabalha com a imagem de empresários e pessoas negras, inicialmente você estava me falando antes da gente começar a gravar que primeiro seu foco era na mulher negra. Isso, E agora passou para a pessoa negra, que isso, incorpora todo mundo, né? exato. Pessoa. Pessoas Incorpora negras. todo mundo que pode se encaixar nesse espectro, né? É, também porque acaba atendendo clientes no geral. Eles sabem que eu tenho uma pauta, eles sabem quem é a minha premissa de atendimento, mas eu acabo cedendo para todos também. Claro, mas aí a questão principal do conheça a si mesmo, mas você salienta que então existe muita fragilidade aí, né? Exatamente. Aí quando você pega esse seu cliente novo, tá, que você está começando, como é que você consegue resolver através da imagem todas essas coisas que estão, digamos assim, que foram empurradas goela adentro pela sociedade durante tanto tempo? Você tem que resgatar também o valor do indivíduo para que ele saiba que, independente da cor, de onde ele nasceu, da forma que ele fala, ou da forma que ele decidiu ser feliz no mundo,
Isso não é importante. O É. importante é que a pessoa se goste e saiba que tem o direito de viver como todo mundo. De acordo no nosso próprio diálogo, os diálogos iniciais, porque, né, no processo da minha consultoria de imagem completa, eu tenho um tempo de praticamente 4 encontros com aquele cliente, e são encontros semanais para justamente a gente ver a transformação acontecer. Eu não sou aquele tipo de consultora que vou entregar um dossiê pronto do que vi, está isso, que é certo, que é errado, que para mim eu abomino essa prática. Então, para mim é mais interessante hoje que a cliente ela vá percebendo essa transformação no dia a dia, sua visão, seu contexto de identificação, de tudo desse universo que ela se conecta. Primeiro, ela tem que ter a conexão própria, que muitos não têm. E muitas vezes, quando eu detecto que há esses tipos de percalços em relação à questão da autoestima, do amor próprio, do entendimento de si, eu sempre indico que ela frequente outros profissionais, porque sozinha meu trabalho não dá para acontecer. E aí eu já tenho até uma lista desses profissionais que eu indico para que a cliente ela faça em paralelo ao processo da consultoria, ou às vezes ela já tem um contato, já tem alguém na lista de uma perspectiva que ela já fez ou pretendia fazer, e eu recomendo que ela faça algum tipo de serviço específico. Agora, o nicho é interessantíssimo, né? Consultoria de imagem de pessoas negras. E eu acho estratégico e interessante falar desta forma, porque o boom da exposição veio na pandemia, em 2020. Me explica isso aí. As pessoas precisaram ir para a internet para se potencializar enquanto profissionais, né? Tanto no empreendedorismo quanto em outras modalidades de trabalho. E essa exposição fez com que as pessoas ficassem mais presas às telas dos celulares e se vendo. Então, Ah, diante dessa exposição, as pessoas começaram a entender que isso me incomoda. Isso me incomoda. Eu preciso mais pensar também na minha estética visual, porque para além de um produto ou serviço que eu esteja divulgando e vendendo, as pessoas precisam se conectar comigo, porque hoje a gente compra de pessoas. A gente não compra simplesmente mais através de uma logo, né? Então, por conta disso, eu comecei a entender que meu diálogo com pessoas negras chegava a um denominador comum de fala e de conexão de situações similares, vivências muito parecidas. Então, isso facilitava ainda mais o recurso que eu estava utilizando ali de semiótica. Com pessoas brancas acontecia uma conexão, mas a conexão de entendimento e de vivências do que eu passei, porque eu sou a pessoa do experimento, né? E principalmente, eu sou a pessoa número 1 desse experimento. Então, eu entendia que com pessoas negras, a condição da imagem, ela tá para o racismo. E como é sobreviver dentro de uma condição estética que a pessoa consiga ainda se blindar, se proteger, o mínimo que seja, do racismo? eu não sei nem se é se proteger do ponto de vista passivo, mas se proteger no sentido ativo de demonstrar a sua importância na sociedade, porque não Exatamente. acho que a cor da pele seja um significado Mas de é, importância. e dentro da nossa sociedade é o número 1. E depois dessa análise, desse posicionamento, o que que a gente tem de informações em relação a esse universo? Eu encontro muitas pessoas negras que têm dificuldade de escolher a roupa que vai vestir, porque ela gosta muito, por exemplo, de cores vibrantes, só que o ambiente de trabalho dela acha que se vestir daquela forma é muita exposição, o que quer chamar a atenção. E quando a gente faz uma análise sobre quais são as mensagens de cores vibrantes, que contexto histórico nós estamos falando, que legado social é esse de entender que uma roupa vibrante é uma roupa de uma pessoa de fato que quer chamar a atenção? Mas isso não é um trabalho de consultoria de imagem, é um trabalho de antropologia, sociologia, psicologia, Infelizmente, até de filosofia. na minha opinião, tudo que está entrelaçado, né, e de forma bem subliminar na condição racial, ela acaba sendo uma pauta política diversa e plural. Porque quando eu falo de consultoria de imagem para mulheres negras, eu estou levantando um movimento, eu estou assumindo uma bandeira e me manifestando de alguma forma sobre algo que eu considero relevante falar. E quando a gente pensa em qualquer pauta que a gente foque esse universo de pessoas negras, mulheres negras, que tipo de perfil nós estejamos nesse momento abordando, a gente está falando de um recorte social, histórico, que por muitos, nos próximos anos, continuaremos abordando por milhares de camadas que ficam nessas entrelinhas aí de análise.
Do ponto de vista estatístico, porque obviamente eu não quero saber de detalhes de nenhum cliente seu Uhum. específico, mas você deve ter, digamos assim, vamos imaginar mulheres negras Sim. e homens negros. Eles devem ter um conjunto central de questionamentos pessoais meio que básico, ou seja, todo mundo deve ter mais ou menos a mesma coisa. Quais são normalmente as preocupações principais de uma mulher negra e de um homem negro em relação à sua imagem na sociedade, considerando a sociedade que a gente vive? Quesito de imagem, por exemplo, é uma mulher negra, ela assumindo um cargo de liderança, normalmente chega até a mim com a informação que ela não aguenta mais ser questionada de quem é a CEO da empresa, ou quem é a médica, ou eu posso falar com o seu superior. Então, assim, a condição da pessoa negra no âmbito profissional e até mesmo no pessoal, sempre é visto como o servir. E esse servir está para além do que a gente entende socialmente, estruturalmente, filosoficamente, do que é o servir o outro. Nosso trabalho já é um servir, né? Em qualquer esfera, todo mundo que pratica algo em prol do próximo, ele está servindo, mas é o Se você servir não serve as pessoas, você não tem o que vender, porque você vende o exatamente. que você serve. Exatamente, mas é sempre no trabalho de submissão mesmo. Então, sempre é dado um posto antes de se conhecer. Quer dizer que até numa Meu coisa. sonho é esse, nunca mais ter que atender pessoas negras porque não aguenta mais ouvir quem é o CEO, quem é a CEO. É como se as pessoas que interagem, mas isso só pessoas brancas ou pessoas negras também fazem isso? Normalmente, pessoas brancas fazem isso, Sim, né? Com mas, pessoas negras. mas pessoas negras com pessoas negras também fazem isso? Muito menos, porque quando você para analisar quem é a pessoa negra que fez esse tipo de pergunta a uma outra pessoa negra, você vai entender de fato que classe intelectual ela está, para ela ter um entendimento sobre o outro. É E fascinante isso. normalmente não é a classe de pessoas brancas, não é nivelado com pessoas brancas perguntando sobre o outro. Hã? Expliquei isso melhor, que agora que eu não entendi. Pessoas brancas em uma classe mais elevada têm o prazer comum de fazer esses tipos de questionamentos Ah, a pessoas negras. você acha que isso é um prazer, ou seja, uma Mas não, atividade? eu vou chamar de prazer, Nem tá todo bom. mundo é ruim, né? Nem todo mundo é ruim e nem todo mundo é bom também. Mas eu digo pela condição de que se a gente entende que quanto mais capital intelectual a gente tem dentro de um nível social, mais acesso à informação eu tenho e mais apto a lidar com o outro eu tenho. Então, se a gente está levando em consideração aspectos aqui também da intelectualidade em níveis sociais, quando eu não tenho, não me aproprio dessa informação e não busco entendimento, por mais que eu não passe por isso, eu vou fazer aqui uma coisa que todo mundo já faz, que é um pré-julgamento em cima do porquê. Por que fazer isto desta forma? Por que julgar desta forma? Por que se condicionar a este tipo de comportamento diante de tantas informações que eu tenho e que eu posso acessar? Qual é a sua resposta para isso? Hoje em dia eu evito dar respostas porque eu estou numa fase da minha vida que eu estou cansada. Você é Então, jovem para estar cansado e a luta não uhum, parou, não. eu estou cansada. E eu acredito muito por conta desse avanço da internet, eu tenho me poupado muito porque a gente, enquanto comunidade negra, eu acredito que a gente está se reinventando a forma de fazer. Então, a única forma que eu tenho de dar resposta sobre tudo isso é o meu trabalho de consultoria de imagem, focado em pessoas negras e trabalhando para potencializar essas pessoas que se sentem dilaceradas por um tipo de olhar que é questionador, por um tipo de comportamento não verbal que dá a entender que está falando sobre a cor de pele dela, ou simplesmente por frases sutis, sem intenção e sem aquela velha frase, não tive a intenção, não tive o querer de fazer isso. Então, chega um momento que você, no seu dia a dia, você começa a filtrar de fato que tipo de movimento você quer fazer e como você pode melhorar de forma até silenciosa.
E então, hoje em dia, eu não perco mais a minha energia com esses tipos de respostas, porque tem uma outra forma de se fazer, que ela é muito mais acolhedora para a gente, porque sanidade mental temos que ter, a gente tem que viver bem, são 24 horas apenas para o dia, com inúmeras demandas, e a gente vai escolhendo que tipo de energia a gente vai dar para o momento, porque talvez nem minhas respostas elas não consigam, de fato, trazer à tona essa visão crítica para o outro. Eu não fazia ideia que era tão difícil assim Profundo. e tão É profundo. difícil, é profundo, é aterrorizante, deixa muitos de nós sobre uma perspectiva de que será que eu posso de fato acreditar no mundo melhor? Eu E acredito eu nisso. acredito também, né? À toa que eu estou fazendo um movimento acontecer, né? Minha bandeira de luta é essa, é a forma pacífica que eu escolhi de abraçar uma causa que eu gostaria de acolher todos os meus assim, para que eles tivessem dignidade, principalmente em ambientes profissionais. Você acha que falta mais discussão na sociedade sobre isso ou menos? Ou a gente já está Eu discutindo o acho que suficiente? discussão a gente já está fazendo, eu acho que é interesse. Você acha que Porque falta interesse? interesse, Mas as pessoas estão querendo ser tão não, não é todo mundo. propositivas e Não é positivas. sobre todo mundo. Não é sobre todo mundo. Eu acredito muito que o interesse coletivo, ele para ser de fato, ele para de fato ele conseguir vir à tona, é, a gente tem que ter uma nova modalidade, que é o que está acontecendo desse movimento político antirracista, também sendo contribuído pelas próprias pessoas brancas que já se, como é que eu posso dizer? Que eles já estão à frente em relação à causa, já tiveram entendimento, já buscaram informação, e hoje eles já entendem como é que esse movimento, de fato, essa articulação, ela pode acontecer. Eu espero que A um gente foi dia, para um assunto bem. eu espero que um dia a gente chegue numa sociedade, uma sociedade baiana e brasileira, onde seja o caráter o que separa das pessoas que a gente gosta ou não gosta, e não a cor da sua pele, o seu sexo ou sua opção Eu tenho um sexual. sonho, eu quero que a consultoria de imagem ela acabe. Ela deixe de existir sobre qualquer perspectiva. Porque quando a gente tiver entendimento sobre o outro, independente da sua fisionomia, das informações que é colocada à sua pele, isso vai fazer uma revolução. Qual é o feedback que seus clientes estão lhe dando sobre o resultado do É seu uma trabalho? delícia. Ah, É me uma conte, delícia. me conte. Sobre delícias agora. Em vez de Ai, problemas, agora, agora obrigada, delícias. obrigada. É um momento bom, porque assim, eu recebo áudios e recebo mensagens dizendo que eu mudei a vida da pessoa. Eu fico, calma, né? Peraí, também não, você mudou a sua própria vida também. Porque elas dizem que olha, primeiro, né? Que é a questão de saber o que ela está fazendo. Né, ter total segurança do que ela escolheu para ela, porque primeiro ela se conecta independente de um dress code social que é implantado do que é certo e do que é errado. Segundo, porque elas se sentem mais seguras. Quando a pessoa se sente mais segura, que cria autoconfiança, ela consegue se sentir mais bonita. E o belo nunca foi para todos, né? E a gente está numa nova era que a gente está entendendo que o belo está se ressignificando. E uma pessoa negra hoje, se olhar no espelho e se sentir bonita, bonito, potente, isso é ouro para a gente. A gente está resgatando vidas, a gente está resgatando pessoas mais leves, a gente está resgatando pessoas que conseguem sentar à mesa com mais dignidade, olhar nos olhos e conseguir falar palavras bonitas com muito mais confiança, sem precisar se blindar e nem se proteger. E os feedbacks que eu escuto é que eu sou uma revolucionária, né? Que eu transformo pessoas, que a vida daquela pessoa mudou, que ela hoje não é mais olhada como ela era vista antigamente por pessoas subjugadas e julgadas nas ruas, que hoje as pessoas olham para ela e reconhecem ela com devido valor, que ela se sente mais segura para negociar, para sentar em mesas, para prospectar clientes ou para Ficam mais fazer relacionamentos produtivas. mais produtivas, com toda a Ou seja, a certeza. gente está E produzindo. faturando mais, né? Fazendo mais dinheiro, que é a parte boa da história. Claro, o dinheiro não faz mal a ninguém. É uma das coisas mais legais que tem. Deus é lindão. Agora, me diga uma coisa, então quer dizer que a gente está tornando a sociedade baiana mais produtiva simplesmente cuidando com uma coisa como imagem. Se a gente foi dilacerado a vida inteira sobre a questão da sua autoimagem, eu tive problemas com autoestima. Eu não conseguia reconhecer o meu cabelo crespo, eu nunca passaria um batom vermelho,
porque chamaria muita atenção e meus lábios eram enormes. Eu tenho uns olhos muito grandes, meu nariz, apesar de eu via muito, que você tem um nariz que são traços finos. O que é traços finos? Você veio de uma beleza exótica. O que é beleza exótica? É de um animal? Então, é porque ela é uma pretinha ou ela é uma moreninha inteligente. Por que só eu que sou a moreninha inteligente e minha amiga branca é a pessoa inteligente? Então, eram esses questionamentos que eu levava para casa o tempo inteiro, querendo entender por que a minha beleza não é uma beleza. Por que simplesmente eu não sou bonita? A sua escolha profissional acabou sendo também uma escolha de um ato de revolução política também. Deus não faz nada mal feito. Boa frase, viu? Dá até para ser um corte aí, né? Deus, ele é perfeito. Em que sentido ele foi perfeito com você? Ele foi perfeito para mim em me colocar numa trilha de conhecimentos, pessoas e de aprendizados que, na verdade, trouxeram isso à tona para o meu elemento de missão de vida. Que é? Transformar a vida de pessoas. Vou Através da transformar a imagem. sociedade através das pessoas que você está Porque transformando. quando você transforma a sociedade, você não dá para transformar a sociedade sem antes trabalhar as pessoas, né? Quem são essas pessoas que compõem? E é muito difícil uma pessoa que está o dia inteiro sendo dilacerada, sendo questionada, que as pessoas duvidam de sua capacidade e habilidade intelectual, ter respiro na vida, ser leve e ter amor no coração, porque ela o tempo inteiro está apanhando. A partir do momento que ela começa a tomar esse conhecimento, entender de fato o que é que acontece, que o problema não está com ela, o problema é social, o problema é histórico, isso faz toda a diferença. Eu consigo ouvir ainda algumas frases que eu não me sinto acolhida, mas eu entendo que não é sobre mim. Agora eu quero É saber que sobre o frases são sistema. essas. Uma dessas frases, né, de ouvir esses questionamentos, como eu já citei aqui. Então, assim, são várias frases. Mas Mas, é bom assim, que o telespectador, quem está ouvindo e vendo a gente, vai começar a pensar um mas aí você pouco. foi profundo. Porque, por exemplo, em ambientes que as pessoas não me conhecem, por isso que minha imagem importa muito. As pessoas já olham para mim e já entendem que eu tenho capacidade intelectual para fazer algo relacionado a uma área que elas ainda não entendem por quê, mas me veem competentes. Elas querem entender, querem saber quem eu sou, se sentem curiosas pela minha presença, pela minha forma de chegar. Ou seja, você chegou chegando. Mas ainda assim, não chegar chegando de forma como é que eu posso dizer que às vezes a pessoa pensa que a pessoa chegou chegando porque tá colorida, tá enfeitada, né? Como as pessoas Não, chegou costumam chegando dizer. porque a presença Mas da pessoa. presença, postura, habilidades, informações que eu tenho sobre o outro, de estratégias que eu consigo montar a cada roupa que eu visto e essa estética visual que eu não faço procedimentos estéticos de alterações assim para dizer que me transformei para parecer ser. Não é sobre mim. Eu entendo das minhas fragilidades, meus ruídos de imagem que eu possa causar à primeira vista, que isso me deixam super numa zona de conforto, que eu já entendo o que é que eu posso fazer e como eu posso me comportar para minimizar. O que são ruídos de imagem? Ruído Como de é que você imagem. faz isso? Ruído de imagem é simplesmente quando você projeta a imagem à primeira vista, sem que a pessoa não te conheça, e tem informações que você não gostaria que fosse que ela pensasse ou que ela abordasse sobre você. Um exemplo disso ligado a um cliente. Vamos dizer que cliente já chegou para mim, homens, por exemplo, porque pareciam muito jovens e imaturos. Então, eles não conseguiam dar um passo à frente no seu universo profissional porque sempre foram vistos à primeira vista como imaturos. Então, não teriam capacidade de gerir grandes grupos de pessoas, assumir um cargo de comando. Então, eles entendiam que depois que as pessoas conheciam eles, que eles conseguiam articular e trazer toda a sua desenvoltura e alta performance no trabalho, aí sim ele era considerado a pessoa para assumir determinado Como resolve uma questão dessa? imagem, trabalhando com esses elementos que trazem essa acessibilidade exacerbada que começa no rosto dele, para que ele possa alinhar com as características visuais, para fortalecer essa imagem de minimizar ou eliminar esse ruído. É possível? É. É possível. Mas você não envelhece as pessoas com a imagem, envelhece? Sim. Rejuvenesce, porque aí eu estou precisando rejuvenescer. O que é que você faria por mim em relação a isso? Bom, vamos lá. Se tratando do Zilan, eu não conheço o Zilan a fundo, né? Mas de imediato, fazendo uma leitura do seu rosto de forma bem prévia, Zilan parece ser uma pessoa acessível.
uma pessoa que está disposta a ouvir o outro. Mas, por outro lado, também tem um leve ruído. Ou posso falar isso, produção? Pode. Um leve ruído de imagem no que tange o aspecto da sua forma de chegar. Eu já estou falando, saí do rosto e já fui para a forma da postura, Sim, pois que não. parece uma pessoa não muito acessível. Então as pessoas ficam, chego nele ou não chego nele? A pessoa que não lhe conhece. Aham. Hoje você está com elementos de imagem que fazem esse reforço do seu lado mais acessível, comunicativo, que chama para perto. Você escolheu a cor da camisa, que trata sobre isso. A lente dos seus óculos e o design do seu óculos também reforça essa acessibilidade. A forma como está o seu cabelo no recorte do lado certinho, essa leve ondulação também traz toda essa acessibilidade. Então, de imediato, as pessoas vão olhar para você e vai dizer, ele parece acessível, vou chegar perto dele. Mas em outros dias, a depender se você mudasse a questão do formato do cabelo, algumas alterações na barba, a lente do seu óculos da armação e uma outra modelagem ou tonalidade da roupa, você já diminuiria esse impacto de acessibilidade. Eu não fazia ideia que você Tem conseguia tudo tirar isso. tudo isso de tão pouco. Sim, sim. Sim, sim. Rapaz, isso é fenomenal, então. Estão vendo aí como é importante essa questão? Ou seja, eu achava que simplesmente escolhi uma roupa de manhã cedo e E eu a estou todo. passando, exato, Uhum. e estou passando todo um conjunto de informações. Então, na realidade, seu trabalho não é só para mulheres e homens negros, é para todo É para mundo. todo mundo, só que eu falo de pessoas negras pela bandeira mesmo e pelo entendimento que eu tenho de poder ajudar mais pessoas negras neste processo de entendimento sobre si, principalmente porque foi uma parte da população que foi penalizada historicamente, Eu né? gosto muito de mostrar que a gente tem uma grande felicidade. A gente grava aqui o nosso podcast com um pano de fundo, um quadro de Portinari, né? Se você olhar esse quadro que retrata a chegada da família real portuguesa, você vai olhar os rostos. As camadas, eu vou passando mal. Mas você pode ver também que muitas vezes o rosto desaparece, né? Porque Uhum, a massa não tem rosto. uhum. Então, é sempre a imagem que conta uma história. Então, é sempre a imagem que vale mais do que 1000 palavras. É sempre a imagem que a gente precisa cuidar, então. É Eu, essa a importância do que você eu faz? falo, não, eu já chego dizendo assim, para mim, imagem ela é comunicação. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Sim e não, depende. Porque depende muito do contexto, depende de muito do que estamos tratando. Mas uma imagem, ela é uma comunicação. E a partir do momento que eu tenho essa informação, o que é que eu faço com ela? Eu transformo ela em uma base que eu vou usar como ferramentas que vão me potencializar enquanto pessoa? Ou eu vou subestimar o processo? Ou eu simplesmente vou deixar de mão? Eu trabalhando a minha imagem, entendendo que a imagem é comunicação e que eu estou ali o tempo inteiro, sem falar, sem dar um sorriso, sem expressar qualquer tipo de sentimento, eu vou estar comunicando. A gente está E comunicando até quando não o comunica. tempo inteiro. Então eu decido o que é que eu quero fazer. Para mim, se informação é poder, e a partir do momento que eu entendi que imagem é comunicação, eu quero ter esse poder. E quem estiver assistindo a gente, qual é o recado que você daria para essa pessoa, independente da sua configuração? Não subestime o poder da imagem. Porque ao mesmo tempo que uma imagem ela não está acessível para o mundo, ela também fecha portas, ela tira a possibilidade de conexão, ela tira a possibilidade de você conhecer um mundo mais leve, um mundo mais acessível, um mundo mais compreensível. E as pessoas elas tendem, né, as pessoas não, parte dessas pessoas elas tendem a criar uma camada de julgamento diante de todas as experiências negativas que elas tiveram. Mas a partir do momento que você começa a olhar para si, é você falar de amor. E eu só posso dar o que eu tenho. Se eu não pratico o amor comigo, para mim, eu não posso dar para o outro. Nós, infelizmente, estamos chegando aí no final do nosso Oh, eu bate-papo. estava empolgada. Eu também, mas eu vou lhe fazer uma última pergunta. Diga, Você é feliz? demais. Eu hoje posso dizer
que eu sou feliz, eu sou uma pessoa que eu me sinto acolhida, me sinto amada, me sinto protegida, me sinto querida. Tenho os melhores amigos e nós somos todos caóticos, tá? A começar a partir de mim, mas eu acredito muito que a felicidade ela é diária. Aprendi isso com meu marido, que a felicidade é pelas 24 horas que a gente tem no dia. E dentro dessa concepção, a gente não vai ter uma vida completamente de respostas positivas, de energia do bem, a gente vai ter percalços, desafios. Mas é olhar para cada uma dessas dificuldades e escolher. Eu escolho o que agora? Abraçar a dor? Ou eu escolho resolver o problema? Ou eu escolho, nesse momento, me acarinhar um pouquinho? A gente, às vezes, precisa também chorar um pouquinho, sentir aquela dor ali, mas não conviver com ela eternamente. Então, para mim, felicidade é isso. Se você disser que eu tenho sonhos, muitos sonhos ainda a ser realizados. A gente tem essa startup nossa, do Pitaco Academy, que a gente trabalha com comunicação, mentalidade e Fale um pouquinho imagem. dela. Pitaco Academy. Essa startup, ela nasceu com a ideia de potencializar a comunidade negra, porque a gente entendeu que não dava só para trabalhar com imagem, que a comunicação ela vinha sobre uma outra perspectiva e trabalhar a mentalidade é essencial no processo. A mente ela precisa de certa forma estar sadia para que tudo flua. E assim fluem as relações, flui os negócios, vai fluir os negócios e todas as áreas da vida da pessoa. O sucesso ou o fracasso na cabeça das pessoas. Você Porque concorda comigo? concordo, porque sucesso e fracasso, na verdade, ele vem de uma perspectiva que ela é muito intangível, porque está no imaginário de cada pessoa de uma forma bem peculiar. Cada um tem que definir o que é sucesso e fracasso para si mesmo. Exatamente. Eu acredito muito que a gente tem nossas ambições, nossos sonhos, a gente deseja conquistar, mas eu acho que o mais interessante de tudo isso é como a gente vive o processo, como a gente vive as 24 horas. Eu acho que como eu levanto da cama e decido como é que vai ser o meu dia e como eu priorizo de fato o que é que vai ser melhor para mim durante aquele dia, isso faz total diferença no meu somatório dos 365 dias. Então, eu tenho trabalhado muito e exercitado muito para fazer das minhas 24 horas o maior número possível de horas positivas do que horas negativas, independente do cenário que eu esteja. Eu queria tanto lhe agradecer por essa conversa. Quero te agradecer por essa conversa. Obrigada por Foi esse desafio. Muito bom. foi tão reveladora em certas coisas que eu não tinha noção da importância. Obviamente, eu conheço uma série de outras lutas importantes, mas essa parte da imagem nunca foi uma coisa que eu tivesse me preocupado. E essa conversa foi bastante interessante. E eu desejo Muito o obrigada. maior sucesso ainda. Você, quem é feliz, tem sucesso, certo? Exatamente. Mais sucesso e principalmente que você consiga realizar o maior sucesso de todos, que é colocar cada vez mais empresários e pessoas negras com a noção de que eles também têm sucesso e que merecem isso também. Exatamente, que eles possam Parabéns ser e muito respeitados, obrigado. né? Muito obrigada de coração. Obrigada à produção, todo mundo aqui perfeito, maravilhosos pelo carinho. Amei que você tem um RP também no time. Isso me deixa com o coração bem quentinho. E dizer que estou aqui à disposição, tanto à sua disposição, como à disposição dos telespectadores, para uma conversa, um entendimento melhor, né, sobre esse universo do que é ser consultora de imagem e relações públicas diante dessa perspectiva que eu trago. E dizer para as pessoas que, independente de onde elas estejam agora, se estejam no seu melhor momento ou no momento que ela esteja ainda vibrando esses sonhos, que ela entenda, para cima de tudo, que quando ela decidir ou que ela pensar em imagem, que ela entenda que esse universo não é exigência de dress code, e sim como uma forma de se acarinhar, de cuidado, de se perceber, porque isso faz toda a diferença. É o que eu digo, você sabe qual o tecido que você mais gosta, o tipo de tecido que mais lhe acolhe? Você é uma pessoa que sente mais calor ou que sente mais frio em Salvador? Como você faz para se acolher nesse universo? Você anda com roupas mais quentes, sentindo calor, e anda com roupa mais fria, mais fresca, sentindo frio? Então, essa perspectiva é de acolhimento, não é simplesmente só de imagem. Tem pessoas que não têm nem as cores que mais gostam no guarda-roupa, porque simplesmente elas compram peças para a ocasião, por exemplo. Então, assim, que busca essa incessante da beleza que muitas mulheres acabam indo por um caminho que elas se perdem.
no geral, e nunca se sentem bonitas e nunca se sentem felizes. Então, é mais por essa condição de a gente conseguir encontrar essa paz interior e essa felicidade aí nossa de cada dia. Obrigado, viu? Obrigada a você. Na próxima semana, mais uma perspectiva de mundo e uma forma de enxergar a sociedade aqui no Perspectivas. É assim que a gente faz toda semana, aprendendo como as pessoas veem o mundo, qual é a perspectiva delas, para que a gente possa conviver e viver felizes juntos. Que isso aqui é uma sociedade que merece que todos vivamos felizes juntos. Obrigado e até a próxima semana. Obrigado. Até. Obrigada. Tchau, tchau.